Fala, turma! E aí? Olha eu aqui de novo? Achou que eu ia ficar só na terça, né? Nada disso. Se enganou, meu bem. Tô na quinta também com vocês. Métodos e técnicas. Planejamento, certo? Planejamento. Planejamento é fundamental, tá? Primeiro, nesse módulo de métodos e técnicas, nós vamos falar de planejamento. Hoje, vamos falar semana que vem. A gente tem liderança também dentro dele, então é um módulo bem legal, tá? Vai ser bem divertido esse módulo. Vocês estão com marketing, métodos e técnicas aí, planejamento, liderança. É um módulo que é bem legal da gente conversar, bem suave mesmo, tá? Vamos conversar bastante assim, só nessa interação falando mesmo assim, tá? Porque são conteúdos bem legais. Bom, planejamento. Planejamento é fundamental em qualquer área da vida. Isso a gente já sabe, a gente já conhece, a gente tem que se planejar para sair de casa para trabalhar, a gente tem que se planejar para tudo. Se você sair de casa às vezes com dinheiro contadinho, certo? Às vezes, não sei se aconteceu com vocês, mas você sai com dinheiro de casa contadinho da passagem da ida e da volta. Aí no meio do caminho você tem um imprevisto, perde o dinheiro, ou precisa comprar alguma coisa ali, ou a passagem aumentou, aí você fica sem dinheiro para voltar para casa. Aí você fala assim: nossa, tudo tá dando errado. Quando a gente sai com dinheiro contado, a gente perde. Isso é uma nuvem negra. Ai, meu Deus do céu. Aí começa a culpar o destino. Não. É falta de planejamento. Só isso. Certo? O planejamento vem para quê? Para que a empresa consiga sobreviver às incertezas, em muitos casos. Tá? Então, maximizar o seu potencial nas certezas e estar preparada para as incertezas. Então, por isso que o planejamento é fundamental. Também é uma aula introdutória, assim como eu falei com vocês na aula de marketing. Hoje também é uma aula mais introdutória aí, tá? A gente vai falar um pouquinho só sobre o que é planejamento e vamos entrar na próxima aula no planejamento estratégico, tático e operacional, que é importantíssimo dentro da empresa, certo? Qual desses planejamentos é feito pela alta cúpula, qual é feito pelos intermediários de direção de cada departamento e qual desses, o planejamento operacional, que lá embaixo é feito pelos gerentes, supervisores, junto com seus colaboradores e funcionários. Tá? Então, semana que vem a gente vai entrar bastante nesses três planejamentos aí, que são importantíssimos. Hoje, a gente vai ver de maneira simplificada que existem três linhas de raciocínio para o planejamento. Tá? O que a gente diz que o planejamento pode ser conservador. O que é um planejamento conservador? Planejamento conservador, o próprio nome já diz. Ele é um planejamento mais seguro, tá? É um planejamento que visa o quê? Manter os resultados. Então, se você está numa linha boa ali e tal, você acaba dando um planejamento conservador, que é o quê? Eu não vou me arriscar muito, tá? Mas também não vou inovar muito. Eu também não vou ter a possibilidade de ganhar muito mais do que eu estou ganhando, mas também não vou correr tanto risco assim. Então, vou me manter ali na linha. É o planejamento que a gente chama de planejamento conservador. É para conservar aquilo que você já construiu. Você não vai nem dar um salto muito grande, mas também não vai correr o risco de despencar lá de cima, certo? Esse planejamento conservador, ele é mais utilizado em quê? Em ambientes em que a gente tem uma segurança muito grande. Então, um ambiente mais certo, um ambiente que você consegue prever o futuro econômico, tá? E até o futuro mesmo da mentalidade dos clientes, dos consumidores, do mercado de maneira geral. Então, em ambientes que são mais certos, mais certeiros, que a gente consegue prever eles com mais certeza, o planejamento conservador acaba funcionando bem para as empresas que já estão lá em cima. O segundo tipo é o planejamento otimizante. O que é o planejamento otimizante? É um planejamento que ele é diferente do conservador, obviamente. Ele não visa só se manter ali, ele quer dar o salto. É um planejamento que funciona mais aí em ambientes que são mais incertos, ambientes mais dinâmicos, ambientes que mudam muito. Então você quer otimizar resultados, tá? Você quer aumentar seus resultados. Então é aquele tipo de planejamento que visa não só manter, tá? Ele corre um pouquinho mais de riscos, tá? Ele precisa correr um pouquinho mais de riscos, mas ele pode ter saltos maiores, ele não vai ficar naquela mesma escala, tá? É um planejamento que acaba sendo fundamental em ambientes incertos, ambientes mais dinâmicos, ambientes onde a mudança ocorre de maneira muito rápida,
tá? Então, por exemplo, hoje a nossa sociedade está assim, daqui a pouco já está mais assim, e aí daqui a pouco já está mais daquele outro jeito, então eu preciso estar sempre me adaptando ali, então eu uso planejamento otimizante. E o terceiro tipo de planejamento, que é o planejamento adaptativo, que é um planejamento mais ligado a futuro, certo? Ele também é relacionado a adaptações, mas ele é mais relacionado a futuro, por quê? Porque ele é um planejamento que tenta prever as mudanças, certo? Então ele vai tentando, é um planejamento que é muito utilizado em ambientes que são muito incertos, em que a incerteza é muito grande, tá? Por quê? Porque você vai precisar sempre estar se alterando, e aí dentro dessas incertezas é importante que você visualize o futuro e veja, olha, eu acredito, eu acho, os estudos me mostram que nós vamos caminhar para que a sociedade vai caminhar para esse lado aqui. Então eu vou adaptar a minha empresa para estar pronta para isso lá na frente, certo? Então, de maneira geral, 3 linhas. O conservador visa manter essa linha, funciona bem em ambientes seguros, em ambientes que não tem tanta mudança assim. Ambientes, eu digo assim, não é só ambiente de dentro da empresa não, tá, gente? É a economia, o cenário econômico. Por exemplo, coronavírus. Quem podia prever o coronavírus? Agora, depois que você entrou no coronavírus, você não tem mais como ser conservador só. Porque senão a mudança vai te jogar lá para baixo. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, vou dar um exemplo de escola para vocês até. A escola fala assim, não, eu não quero entrar em aula online, eu sou conservador, eu vou esperar isso passar, a gente vai se manter aqui, papapá, conservadorismo aqui, pum. Bom, tem 6 meses já de pandemia quase. E aí? Então, você precisa estar o tempo todo, depois que o coronavírus chegou, que a pandemia chegou, não tem mais como você ter um ambiente seguro. Você vai precisar o tempo todo se adaptar. Então, o planejamento conservador é mais para ambientes seguros, poucas mudanças. Você consegue se manter ali. O otimizante é onde tem um ambiente com dinamismo, com algumas incertezas. Você não consegue prever muito, mas você corre mais riscos, mas ao mesmo tempo você consegue dar saltos maiores, consegue se adaptar de maneira mais rápida e aproveitar daquela mudança, certo? Exemplo, tá? Um restaurante. O restaurante não... Estou dando um exemplo de um restaurante que não entregue. O restaurante não entrega. Aí vem coronavírus. Aí o restaurante conservador falou assim, eu não vou entregar. O nosso restaurante não trabalha com delivery, a gente não vai trabalhar, nós somos conservadores assim, papapá. Ficou fechado 4 meses, sem entrar R$1. O outro falou assim, olha, entrou o coronavírus aí. Então a gente precisa fazer um planejamento diferente. Vamos tentar fazer um planejamento otimizante. O que é isso? Em cima dessa incerteza, a gente vai precisar agir. Vamos ir para o delivery. Foi para o delivery, está correndo mais risco, está saindo da linha de atuação dele, certo? Mas se ele for bem, ele pode ganhar um novo leque. Ele pode ser que quando o coronavírus passe, acabe e venha a vacina, ele não atue só mais com presencial, ele atue também com entrega de comida, com delivery de comida. Então o otimizante tem esse poder, tá? E tem o planejamento adaptativo, que visa olhar lá na frente, imaginar um cenário lá na frente e se adaptar à empresa para esse cenário que está vindo por aí, tá? É o que as empresas tentam muito fazer em cenários que são bem incertos, tá? Hoje, por exemplo, com o coronavírus, a gente está vivendo um cenário que agora já até um pouquinho menos, mas lá atrás era um cenário de completa incerteza, você não sabia para onde ia. Então, o que teve de empresa tentando prever, vai voltar em junho, vai voltar em julho, então não vamos fazer delivery não, que vai voltar em julho. E aí, então é um cenário que tinha que se adaptar o tempo todo às mudanças. Bom, fechamos essa primeira parte, tá bom? Semana que vem a gente entra mais a fundo aí, ok? Abraço, se cuidem, tchau, tchau.